mais um pouquinho sobre as minhas aulas demonstrativas, porém essas aulas elas duram somente entre 4 e 5 dias, porque são aulas demonstrativas, tá bom? Não são aulas fixas. Depois, se você quiser permanecer, você pode agendar a sua aula, tá bom? E o meu curso vem com os módulos de estudos e os vídeos trancados em cadeado. Deixa eu falar um pouquinho agora, mostrar um pouquinho agora sobre o caixão, né? Eu falei um pouquinho sobre o caixão aqui. Boa tarde, grupo. Vamos falar um pouquinho sobre o caixão. Só um pouquinho, depois eu desenvolvo o resto, tá? Bom, qual é a essência do caixão? A essência dele é dor e sofrimento. A essência do chicote também é dor e sofrimento. Porém, a diferença é que com o chicote você ainda fica vivo. Todo arrebentado, mas fica vivo. Agora com o caixão, não. A pessoa não tem resistência, tá? Então, a essência do caixão é sofrimento, lágrimas, depressão, desejo de suicídio. São coisas assim bem pesadas, bem fortes, tá? Tô falando aqui da essência das cartas. E focando no caixão, é claro que às vezes eu posso pegar uma ou outra para fazer aquela comparatividade, porque pode ter uma outra carta com uma energia muito próxima, como é o caso do chicote, por exemplo. Mas eu já falei, com o chicote você fica arrebentado, mas ainda está vivo. Ainda pode se levantar, refazer tua vida, ter superação, dar a volta por cima. Mas com o caixão não, entendeu? Com o caixão a coisa fica um pouco mais pesada. Agora, em que situação as coisas com o caixão ficam mais pesadas? Por exemplo, quando ele sai com nuvens, caixão e foice. Nossa, aquele quadro depressivo que dá vontade de você partir desse plano, né? Então, depende muito das associações, né? Por exemplo, em casas de mesa real, né? Quando o rato cai na casa do caixão, ele fica trancado, porque o rato dentro do caixão, ele não tem poder. O rato dentro do caixão tá me mostrando que a pessoa tá com medo, que a pessoa tá assim, correndo de alguma coisa. Raposa ali também, né? Raramente bota a cara, porque a soma vai dar caminho, né? Quando a raposa cai ali na casa do caixão, vai dar caminho na soma. Então, ela tá assim, se escondendo de alguma coisa, tá com medo de alguma coisa. O rato dentro do caixão fica em posição de rebaixamento, o urso dentro do caixão fica hibernando, a cobra dentro do caixão perde a potência. Qualquer coisa que cai ali, qualquer arquétipo que cai ali, perde a potência. Não anda, não vai para frente, fica estagnado, tá? Agora, onde o caixão cai fora da casa 8, você pode aplicar a minha técnica, tá? Que eu estou sugerindo. Onde o caixão cai, ele tranca. Onde o caminho cai, ele abre. Agora, eu tenho outra técnica também. Você pode usar também os significados comuns do caixão. Se você não quiser usar a minha técnica, você pode colocar assim: onde o caixão cair, a pessoa vai ter perdas, a pessoa vai ter sofrimento. Mas aí depende muito do ponto de vista do oraculista. Eu não sei como você joga, eu não sei com que tipo de técnica você se identifica, entendeu? Então, vai muito de acordo com o que você decidir para a tua leitura e para a leitura do teu consulente, tá? Eu só estou colocando aqui umas técnicas sugestivas, que são minhas. E se você quiser usar, aplicar o seu jogo, de repente pode ter uma adaptação muito boa, né? Um resultado muito bom. Tem uma forma de jogar com a qual eu jogo, não sei se vocês vão gostar também, né? Que eu chamo de casas determinantes. O jogo já é autoexplicativo, né? As casas são autoexplicativas. E eu jogo com casas autodeterminantes, que se autodenominam positivas ou negativas. Por exemplo, o que são casas determinantes. Na casa do Sol, por exemplo, o Sol é uma casa determinante do polo de radiação positiva. O rato, o caixão e as nuvens são casas determinantes do polo de radiação negativa. Então, qual a diferença? Tudo que cair na casa do Sol, mesmo que seja um caixão ou uma nuvem,
ou um rato caindo ali na casa do Sol, vai vibrar o polo de radiação positivo, tá? Porque a casa em que ele cai é determinante do polo de radiação positiva. Ou seja, tudo que cai na casa do Sol, mesmo que sejam cartas pesadas, negativas, vão se reverter, vão virar o reverso para o polo de radiação positiva da casa solar, da casa do Sol, ou da casa do ramalhete, que também é uma casa determinante do polo de radiação positiva. O que é uma casa determinante? Ela determina que tudo que cai ali vibra o polo de radiação positiva. Então, tudo que cair na casa do caixão, essa é outra técnica, hein? Preste atenção. Usando essa técnica de casas determinantes, tudo que cair na casa do caixão, ainda que seja um sol, que é a melhor carta do baralho, ainda que seja um ramalhete, ainda que seja um lírio, uma estrela, sei lá, qualquer carta que seja, por mais positiva que ela seja, ela vai se reverter para o negativo. Se o Sol cai ali, por exemplo, numa casa determinante de caixão, a pessoa vai ter uma perda muito grande, porque o Sol é ouros, né? Ele vibra ouros, aquisições materiais de alto valor, bem mais altas do que na árvore, muito mais. Então são coisas assim bem mais valorosas, né? Quantia de dinheiro alta, né? Negócios altos sendo fechados, vai ter uma perda feia ali. Você pode até fechar o negócio, mas vai perder lá na frente. Vai ter uma perda feia, um prejuízo feio. Porque se você for trabalhar com as casas determinantes, como eu trabalho, em alguns casos, é claro, né? Se você for trabalhar com essas casas, você já sabe, tudo que cair nas casas de nuvens, de caixão, rato, vai vibrar o polo de radiação negativa automaticamente. Não interessa se é carta boa, por mais positiva que a carta seja, ela vai vibrar o negativo ali. E por mais negativa que a carta seja, se cair numa uma casa determinante positiva, ela vai vibrar o positivo. Entenderam? Tem outra técnica também, fora da mesa real, que eu utilizo, né, com caixão. Tudo que vem na direção do caixão, né, nos métodos de 3 ou 5 cartas, ou 7 cartas, tudo que vem na direção do caixão fica parado, não vai para frente. E tudo que vem depois do caixão sai do caixão. Ou seja, ele volta à ativa, retorna. Essa é a técnica do abre e fecha, tá? Com o caixão. E tem outra técnica também que eu uso, que é do caixão trancado mesmo, né? Tanto na mesa real como no método de 3, 5 e 7 cartas, avulsas assim, separado da mesa. Então, tudo que cai na esquerda ou direita do caixão, no método de 5 cartas, fica trancado, tanto pela esquerda como pela direita. Não vai para frente, nem de um lado nem do outro. Porque o que vem da esquerda na direção do caixão entra dentro dele, e isso significa que se torna mal sucedido. E o que sai do caixão, ele vibra em cima, o caixão vibra em cima e também não vai para frente, entendeu? Então depende muito da técnica com a qual você aplica na sua leitura. Aí vai mais de acordo com o que você se identificar, entendeu? Eu utilizo todas essas técnicas aí que são minhas, que eu desenvolvi e que dão super certo para mim. Mas aí depende de quando eu tô afim de usar uma ou outra. Depende da necessidade de cada caso. O caixão no amor, ele pode representar uma pessoa que fica viúva. Pode representar também uma ausência dolorosa. Ele também pode representar a perda definitiva de um parceiro. Ele tem ligação assim com coisas mais pesadas, mais fortes, né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Sentimentos mais fortes, impactos mais fortes. Tipo aquele susto, né? Aquele impacto de susto, assim. Quando a pessoa chega e termina com você, quando você realmente está envolvido, gostando, está apegado, né? E o caixão, ele tem a ver também, né, com aqueles tipos de apegos dolorosos, né? Apego doloroso, aquela coisa difícil de você largar, difícil de você deixar.
né? Apego a pessoas, apego a casas, apego a animais, apego, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Caixão tem a ver com apego, ele tem uma ligação forte com lágrimas, com sentimentos, ele tem uma ligação forte com esse lado assim nosso, de que aquele medo, ligação sentimental do caixão é medo, medo de perder, medo de deixar, de acontecer alguma coisa e aquilo ali desmoronar, você perder alguma coisa, perder a estrutura do relacionamento, perder o controle de alguma coisa, perder aquilo que você tem ali com você, né? Em relação ao teu apego, né? Então ele tem isso. Aí já tô entrando, tô falando do amor, né? Já tô entrando nessa parte de sentimentos, porque o caixão tem a ver, nessa ala do amor, com sentimentos de medo. O medo de você perder o outro, por causa do apego, né? Tem a ver com isso. Então, o erro de muitos estudantes é que quando o caixão sai, fala, o outro não sente nada por você. Tem uma frieza. Não, pode até ser, mas depende muito, você tem que avaliar o contexto da carta, tá? Porque o caixão, ele tem ligação com as emoções fortes, com as lágrimas. Tem ligação com sofrimento, tem ligação com medo, tem ligação com arrependimento também, de ter deixado o outro embora, mas aquele arrependimento de você chorar, de você querer correr atrás, de você querer reaver, né, a situação. Tem a ver com isso aí. Então, tem que estudar todos os pontos da carta, avaliar tudo, para depois você poder abrir o jogo e jogar com segurança. E não ter assim aquela imagem estereotipada do caixão. O caixão é frieza, o caixão é perda, ele não quer mais saber de você. Não, tudo bem, também tem esse lado. Eu não estou dizendo que não existe esse lado, mas preste atenção, também tem esse outro lado aí que eu tô falando para vocês, né? Das lágrimas, do arrependimento, das emoções fortes, daquele susto, né? Do medo de perder, do apego muito forte. Por quê? Porque quando uma pessoa, o caixão, dentro do caixão, existe a matéria em decomposição, ou seja, a pessoa que se foi. E isso aí vai gerar o quê? Vai gerar lágrimas. Lágrimas em você, porque aquela pessoa se foi, acabou o tempo dela com você, aquela pessoa pode até te causar algum arrependimento pelo tempo que você passou com a pessoa, as coisas que você não fez ou deixou de fazer, deixou de dizer. Aí tem um arrependimento também. Tem também aquele lance do medo de perder, que acaba se consumando e acontecendo. Então tem ligação também com esse lado, tá? Também tem ligação com esse lado aí que eu tô colocando. Se você quer trabalhar com casas determinantes, tem que ter consciência de que tudo que cair na casa do caixão vai ser destruído, porque tudo ali vai tomar uma força, uma energia muito negativa. Vai tomar uma potência negativa, porque a casa do caixão vai se tornar determinante do polo dele, negativo, né? Então, se você cair ali, você vai ser sugada para baixo, entendeu? Você vai ser destruída, porque tudo que cai dentro do caixão vira pó, vira cinzas e é enterrado, entendeu? São as casas determinantes. E tudo que, por exemplo, cai um rato ali, toma uma potência do caramba. Uma potência tão negativa, né? Fica muito negativo que ele vai tomando força. Porque o rato mais o caixão vai dar sol, entendeu? Então ele começa a tomar uma potência assim de força negativa. E com o sol na soma, o sol ele tá me mostrando a energia que aquilo ali tá tomando lá dentro. A energia que o rato está tomando dentro do caixão, entendeu? Uma energia forte. Então, o que você tem que tomar muito cuidado?
Porque a hora que ele vier para fora, ele já vem bombando com tudo, já vem para cair matando em cima, entendeu? Então tem que tomar cuidado com o tipo de técnica que você vai trabalhar no seu jogo, ou casas determinadas, ou casas assim abertas e fechadas, porque se você trabalha com casas assim abertas, né? Então, se a casa do caixão tá aberta, se o sol cai ali, né? Vai virar positivo. Se o rato cair ali, vai ficar trancado. Por quê? Porque a casa está aberta, ela não é determinante do polo negativo dele. Então, em uma situação comum, um rato dentro do caixão fica inoperante e perde a potência. Perde a potência, ele não tem como agir. O sol está na soma, mas mostra que ele está ali dentro, né? Ele não sai para fora. Isso é uma casa aberta. Não é uma casa determinante. Porque se a casa fosse uma casa determinante, ia impor a carta regente o significado dela. Entendeu? Você vê, a carta regente, quando a gente trabalha com casas abertas, a carta regente tem poder sobre o domicílio. Mas quando se trabalha com casas determinantes, são os domicílios que têm poder sobre as cartas regentes. Deu para entender? Aí vira o reverso, vira o contrário. E tudo que cai na casa do Sol, sendo o Sol uma casa determinante, se eu quiser trabalhar com casas determinantes de polos positivos ou negativos, ou seja, aquela casa lá vai determinar, vai impor, vai forçar a sua influência de qualquer jeito sobre a carta regente e a carta da soma consequentemente. Então, tudo que cair na casa do Sol, sendo o Sol uma casa determinante, vai bombar, vai explodir, vai para cima, vai ter uma elevação em potencial absurda. Porque ali é uma casa determinante, mas também tudo que cair na casa do caixão pode te destruir. Aí você, na casa do rato também pode te destruir, na casa da nuvem também pode te ferrar. Então você tem que ver. A casa do chicote, então, nossa, nem se fala. A casa do urso, casa da raposa, né? Aí vai da pessoa, né? Se você quer trabalhar com casas determinantes ou casas abertas, né? No caso, casas abertas ou fechadas. As casas fechadas são as casas determinantes, porque aquela casa se fecha, né? Com aquela determinação do polo positivo ou negativo. Ela está fechada, não está aberta ao que der e vier ali, tá? O que cair ali vai ser obrigatório, né? Que vibre o polo dela, o polo de radiação dela. Agora, se forem casas abertas, o que cair ali vai depender da carta regente. Se for positiva, vai vibrar, por exemplo, o Sol em cima do caixão em uma casa aberta vai vibrar o positivo, porque é uma casa aberta. Em uma casa aberta, a carta regente tem poder sobre o domicílio. Agora, em uma casa fechada, que é uma casa determinante, o domicílio é que tem poder sobre a carta regente. Aí é o reverso, já é mais perigoso. Entenderam que são casas abertas e fechadas com as técnicas que eu trabalho, que eu desenvolvi? Deixa eu explicar de novo. Casas abertas, para mim, são aquelas que a gente usa as cartas regentes em cima das 36 casas para influenciar os domicílios. Então, por exemplo, cai o Sol na casa 1. Essa carta regente é que tem poder de influenciar o domicílio. Tá? As cartas regentes, dentro da técnica das casas abertas, as cartas regentes é que têm poder. E dentro da técnica das casas fechadas, são os domicílios que têm poder sobre as cartas regentes e, consequentemente, também as cartas da soma. Aí você escolhe se você quer trabalhar de dentro para fora, do domicílio para a carta regente, ou de fora para dentro, da carta regente para o domicílio. Você vai escolher se quer trabalhar com casas abertas ou fechadas. Eu tenho trabalhado muito com as casas abertas, porque tem um maior cagaço, né? Trabalhar com casa fechada, de repente, Deus me livre. Uma dúvida muito frequente é quando o caixão representa morte física, né?
Bom, eu costumo cruzar quando eu quero ver, ou quando eu convenciono, né? Quando é o caso. Eu cruzo as casas 8, 10 e 32 para ver morte física, tá bom? 8, 10 e 32, inclusive se essas conjunções caírem juntas em uma tiragem de 3 ou 5 cartas, também representa morte física, tá bom? Então, quando, por exemplo, a cruz cai na casa do caixão, não necessariamente é morte física. Vai gerar outro caixão na soma? Sim, vai. Mas não necessariamente tem a ver com morte física, porque aquilo ali pode mostrar, né, pode representar a pessoa tendo perdas e prejuízos assim irreparáveis, irreversíveis, mas não necessariamente morte física, tá bom? Porque aí já seria uma coisa assim mais de lá pro lado da foice, né, com a lua. Um caixão uma cruz com 2 caixões mostra que a pessoa vai ter que pagar um preço alto por uma escolha, ou por algo que ela deu mole, entendeu? Ou por algo que ela tá chegando aí como consequência de algo que ela fez no passado, porque o caixão tem a ver com o passado, tá? Eu já vi a cruz ali na casa do caixão gerando outro caixão na soma, já vi gente presa, né? Então, não necessariamente tem a ver com morte física. Isso ali é uma parada, uma estagnada na vida da pessoa, mas uma estagnada trazendo assim prejuízos de todos os lados, né? Então, não necessariamente morte física. Morte física para mim são as casas 8, 10 e 32. Mas o que tem que cair nas casas 8, 10 e 32 para me mostrar morte física? Rato, nuvens, o próprio caixão, a lua, a foice, entendeu? Para confirmarem. Aí, essas casas têm que ser bem analisadas. Agora, se querem cartas positivas, né, dentro dessas casas, 8, 10 e 32, é óbvio que não tem, né, morte física. Óbvio que não, né?